A história do Céu e Trevas, que é uma trilogia, então saindo o primeiro, né, antes também o professor Alexandre Solano propiciou o lançamento do livro, criar todo o processo da história. E a história foi pensada, primeiramente, em criar um herói brasileiro, que eu acho que estava faltando nossa literatura. A nossa literatura internacional é muito forte, então por que não ter uma literatura também nacional forte? Né? Então pensamos num livro que envolvesse um herói brasileiro, mexesse com multiculturalismo, envolvendo também personagens da África, da Europa e também da Ásia. E por trás disso envolvendo mitologia, envolvendo batalhas, envolvendo poemas, letra de músicas, para não ficar aquele livro simplesmente você observar e de repente você vê só vampiro e vampiro, né? Não desmerecendo as obras, mas é um assunto que eu acho que poderia fazer um pouco diferente. E nós pensamos dessa forma aí, por que não pensar numa ficção, pensar num livro que também, além de ter todo o processo desse enredo de um mundo dentro da ficção, da criação de personagens da ficção, por que não ter fatos do cotidiano, por que não ter fatos da realidade e por que não envolver um pouco de cultura também para esses jovens? É um livro destinado ao público juvenil, mas também pode fazer parte aí do mundo adulto, por exemplo, porque a literatura ela envolve diversas idades, você não define só uma idade para isso, na questão. E por que não levar um pouco de cultura? Então, de repente, está lendo lá, aparece Mário Quintana, aparece Elis Regina, por exemplo, aparece uma letra do Barão Vermelho, tudo encaixado na música. Então, essa foi a ideia de levar uma nova mensagem, além simplesmente de uma ficção. De repente, numa página surge um cortiço, mostrando os problemas sociais do Brasil envolvendo. Então, e outra coisa, mostrar esses jovens, através do personagem principal, que é o Minian, a perseverança, a educação como parte da conquista, você vencer na vida, a parte do companheirismo, porque a valorização da amizade, que é uma coisa que a sociedade hoje, nós estamos observando que tem essas lacunas ainda sobre isso. Mostrar para esse jovem, levar uma informação a esses jovens, de que é possível lutar para conseguir um futuro. Então, é baseado numa luta entre o bem e o mal, sim, um assunto já batido, bem e o mal, sim, mas envolver esse bem e o mal através do apocalipse, através da própria ficção e envolver um personagem que tem que batalhar para poder chegar a um sucesso, chegar a uma vitória, como as histórias épicas sempre dos heróis, né? Há um pequeno sofrimento, depois ele é lançado a questão do heroísmo nesse processo. E aí mostrar para esse leitor, mostrar para esse jovem principalmente, que isso faz parte de vitórias, né? Que você tem que lutar por aquilo, que nada chega pronto. E nada é você, de repente, chegar lá, nossa, que maravilha, eu já tenho um futuro. Não, você tem que batalhar para chegar numa universidade, nós temos jovens aqui, não é? Já universitários, jovens que estão no cursinho, tá? Que você pode conseguir, você pode chegar lá. Não é? Tudo que você almejar, você pode conseguir. Dentro da perseverança, dentro do companheirismo, tá? Dentro da educação, que é uma coisa sempre importante para esse jovem, não é? Do amor, por exemplo, é uma ficção que envolve romance. O jovem também ele gosta disso, não é? E perceber que esse romance, não é, também traz a felicidade. O romance também traz uma responsabilidade quando você está diante da pessoa, você cuidar dessa pessoa. Então esse foi o pensamento que nós estabelecemos na criação de Céu e Trevas nesse momento. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecê-los pela presença, ao Emerson, ao Colégio Ângulo e também à Livraria Lápis de Ouro, e explicar um pouquinho do que foi o processo de escrita a quatro mãos. Obviamente que o Emerson ele já tinha toda a ideia configurada do que seria a obra, e eu entrei com a questão do processo criativo, a questão estética. E o que seria a questão estética? É como nós retiramos as palavras adormecidas do dicionário e fazemos com que elas ganhem vida, façam não só sentido, não tenha apenas conteúdo, mas tenha uma imagem que nós chamamos de significante, ou seja, quando o Cartola escreve uma música que todos aqui conhecem, que
fala que o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, na própria palavra moinho e triturar, ele já nos faz imaginar o que é o moinho e como ele tritura esses sonhos diários que nós temos, ou como as pessoas muitas vezes são desiludidas diante da realidade. No segundo momento também, além da questão estética, obviamente que estava a tentativa de fazer, quando o Emerson fala de um herói brasileiro, obviamente que nós temos vários heróis brasileiros, principalmente desde a envergadura de um Machado de Assis, passando pelo Aloysio Azevedo, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, obviamente que sempre tivemos heróis reconhecidos, mas ele diz na literatura infanto-juvenil e dentro de uma literatura fantasiosa. Obviamente que uma literatura fantasiosa, ela é diferente de uma literatura que é realista, naturalista, que prioriza, obviamente, o real, a crítica social, mas que também, além de propor o sonho e a imaginação, heróis que adquirem poderes supernaturais, ele também pode trazer críticas e, além disso, nos levar àquilo que a literatura mais se propõe, que é a questão do sonho, a questão de singrar os mares, né? Tem dois versinhos do Fernando Pessoa, relendo Camões, que todo mundo lembra, que é tudo vale a pena se a alma não é pequena, mas todo mundo se esquece do restante dessa estrofe, quando ele diz que o mar apresenta todos os perigos possíveis, e naquela época, muito mais. Só que o mar, por mais perigos e abismos que ele tenha, obviamente ele espelha o céu. Então, quando nós nos propomos a aventuras que nós não imaginávamos que teríamos, é que nós encontramos de fato que projetos que sejam originais, projetos que sejam ousados, sair da zona de conforto. Obviamente isso que o Emerson disse quanto à questão da perseverança, quanto à questão de perseverar também na originalidade, na criatividade, e mais do que tudo, o que eu pensei na questão da criticidade, o que é ser um sujeito crítico. Então hoje nós lemos a produção editorial hoje, ela gira em torno de 2.000 livros por ano no país. E nós não daríamos conta, obviamente, dessa quantidade, sem contar a facilidade que nós temos no meio virtual. Mas daqueles livros que se sobressaem, o que se sobressai dessas obras? É justamente como o autor ele trabalha com determinadas figuras de linguagem, ele trabalha com a ironia, com a metáfora, a ponto de fazer com que nós não só tenhamos um conteúdo, mas nós tenhamos sensibilidade estética. O que é sensibilidade estética? Nós olhamos para um quadro, batemos o olho no Van Gogh, você explica a técnica de um Van Gogh, mas tem muitos que batem o olho e falam, poxa, que angústia. Então essa pessoa que já tem maturidade para absorver a imagem da obra num ponto de não se deter somente ao conteúdo, é uma pessoa feliz na leitura, é uma pessoa com felicidade na questão da sensibilidade estética. E é obviamente isso que nós esperávamos quando nos propusemos, após a ideia inicial do Emerson, de escrevermos em conjunto. A própria ideia de povo, é o herói do povo. Quando fala-se sobre povo, povo é qualquer um que luta pela nação, independente da classe social. As pessoas sempre pensam que povo é aquele que pertence à classe social mais baixa, e não é isso. Então nessa ideologia, nessa proposta, é uma proposta daqueles que lutam por interesses comuns. Aqueles que sabem que o dia a dia é justamente isso, lançar-se aos mares. E por mais que existam lágrimas de derrota, é melhor do que a vergonha de não ter lutado, de não ter escrevido, de não ter tentado. E obviamente não ter se aventurado pela literatura. A melhor aventura de todas elas, não diria só a literatura, são todas as artes. A música, exemplo que estávamos escutando, o cinema, o circo, o teatro e tudo aquilo que nossos jovens têm se esquecido atualmente. Obrigado.